meus irmãos em Cristo, cumprimento a todos vocês com a paz gloriosa de Jesus. Aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos na lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estamos na lição de número 5, que traz o seguinte tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Tema da nossa lição número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Ok? Texto áureo está em Ageu capítulo 2, versículos 10 e 18, que diz: Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ok? Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Ok? Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículos 1 e 12, Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 10. Certo? Repetindo, a leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículos 1 e 12, Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 10. Temos também aqui o nosso objetivo geral: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Ok? Objetivos específicos. Primeiro objetivo: mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo objetivo: saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Terceiro objetivo: explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Certo, gente? Então vamos começar aqui com a nossa introdução, que diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Então o negócio aqui, irmãos, ocorre da seguinte forma: nós sabemos que no ano 586 a.C., o templo de Jerusalém foi destruído, certo? Nós temos a primeira invasão do Império Babilônico no ano 606 a.C., temos uma segunda invasão no ano 597 a.C. e temos uma terceira invasão no ano 586 a.C., onde os babilônios, liderados por Nabucodonosor, destroem o Templo de Jerusalém, assim como os muros de Jerusalém. Então, após um período no exílio babilônico, o povo agora retorna para Jerusalém e há a necessidade da reconstrução do templo. O templo começa a ser reconstruído por volta do ano 537 a.C. e ocorre que, no intento desta reconstrução do templo, que foi destruído no ano 586 a.C., alguns inimigos se levantam, né? Eles vão sofrer uma forte oposição e o templo, essa reconstrução do templo, ela vai ficar parada, ficará estagnada por um período de tempo. E é neste contexto de retomada da reconstrução que surgem estes dois importantes profetas, conhecido pelo nome de Ageu e Zacarias. Ok? Então, Ageu e Zacarias são profetas de Deus
que tem esta função de fazer com que o povo se encoraje para tomar o processo da reconstrução do templo, iniciado no ano 537 a.C., ok? Lembrando também que Ageu e Zacarias são conhecidos na Bíblia como profetas menores e também como profetas pós-exílio. Pós-exílio, porque eles desenvolverão o ministério que eles recebem de Deus após o período de 70 anos de exílio na Babilônia, ok? Então, este é o cenário que nós temos, não é? Este é o contexto histórico que nós temos de Ageu e Zacarias no desenvolvimento do ministério que Deus concedeu a eles. Um contexto onde temos a retomada da reconstrução dos muros de Jerusalém, certo? Ok? Fica bem claro isso, né? Então tá bom, vamos em frente. No tópico 1, diz assim, título do tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu capítulo 1, versículo 1, e depois levantou-se Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 1 e 6, ok? Então, o próprio Deus levanta estes 2 profetas com o propósito de retomar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isto fica bem claro para nós aqui no livro de Esdras, capítulo 5, versículo de número 1. Livro de Esdras, não é? Capítulo de número 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Ou seja, estes 2 profetas foram comissionados por Deus. Foi o próprio Deus que chamou estes profetas e eles desenvolvem o ministério dado por Deus neste cenário de possível tomada da reconstrução do templo de Jerusalém, que foi destruído, que tinha sido destruído pelos babilônios, ok? Vamos em frente. Nós temos aqui algumas personagens importantes que devem ser consideradas, não é? Nós temos, ainda dentro do subtópico 1, do tópico 1, o nome de Zorobabel, não é? O líder político recebeu uma mensagem pessoal, certo? Então, olha só, nós temos aqui este homem conhecido pelo nome de Zorobabel, que é um líder político, certo? Que havia parado de desenvolver seus esforços em prol da reconstrução do templo por causa dos inimigos que se levantaram, por causa daqueles que estavam se opondo para a reconstrução do templo. Então, este líder político, conhecido pelo nome de Zorobabel, havia sucumbido diante da oposição dos inimigos. E é neste contexto é nesse contexto de desânimo, é neste contexto de desistência que surge o profeta de Deus trazendo uma mensagem para encorajar Zorobabel, para que Zorobabel retomasse esta reconstrução do templo, que, repito, foi destruído no ano 586 a.C. pelo Império Babilônio. A reconstrução foi tomada no ano 537 a.C., mas não seguiu avante por causa da oposição dos inimigos, e agora, 15 anos depois, por volta do ano 520, 522 a.C., eles estão tentando retomar a reconstrução do templo. E este homem de Deus, não é, chamado Zorobabel, será alvo da mensagem profética da parte de Deus pelo ministério de Zacarias. E esta mensagem tem como proposta reanimar, reavivar, revigorar este líder político chamado por Zorobabel,
ok? E aí nós temos uma palavra da parte de Deus para Zorobabel em Zacarias, capítulo 4, versículo de número 9. Vamos ver o que Deus diz através do ministério de Zacarias a Zorobabel, que é este líder político. Diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 9: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então, Deus está dizendo, através do ministério profético de Zacarias, que Zorobabel iria concluir aquela obra, que a obra seria concluída, certo? Que eles conseguiriam concluir o projeto seria terminado, o projeto seria concluído. Então Deus traz esta mensagem para o líder político chamado Zorobabel, com a proposta de fazê-lo entender que aquilo que ele começou, ele iria conseguir terminar. Certo, gente? Uma palavra de Deus que veio ao coração de um homem que havia desistido diante da oposição daqueles que ali estavam para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, eu acho importante observarmos e acolhermos esta palavra no nosso coração. Deus sempre tem uma palavra de ânimo. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de reavivar, de reacender a chama, de trazer a nós vigor para concluirmos a obra que Deus tem confiado em nossas mãos. Não é? Eu não sei como você está se sentindo neste momento da sua vida. Quem sabe você já desistiu de projetos que Deus tem para você. Mas nesta oportunidade, através desta palavra, Deus lhe chama para um recomeço. Deus lhe chama para uma nova situação de reconstrução. E Ele vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer, e você vai conseguir concluir aquilo que Deus colocou em suas mãos, ok? Mas vamos dar continuidade aqui. Então nós temos a pessoa de Zorobabel, certo? Um líder político que estava desanimado diante da oposição, e Deus reaviva, reacende, não é? Anima este homem com a mensagem profética ministrada pelo ministério do profeta Zacarias, ok? Temos também aqui uma outra personagem conhecida pelo nome de Josué. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Olha só, Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias capítulo 3, versículo 4, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, Zacarias capítulo 3, versículos 4 e 5, ok? Enquanto em Zorobabel nós temos um líder político, em Josué nós temos um líder espiritual que estava recebendo o perdão de Deus, que estava sendo restaurado por Deus para dar continuidade ao projeto de reestruturação do templo. E, logicamente, reestruturando o templo, você tem uma reestruturação da espiritualidade, do culto a Deus em comunidade. Ok, irmãos? Isso é importante. E quando nós olhamos para este ponto da nossa lição, Deus restaurando este sumo sacerdote, conhecido pelo nome de Josué, nós podemos aprender esta importante lição, que o nosso Deus é o Deus que restaura, não é? Deus não nos considera como produtos descartáveis, não. Deus, ele sempre estará disposto a nos recuperar, a nos conceder uma nova oportunidade para que possamos fazer aquilo que ele confiou
em nossas mãos. É uma outra importante lição que os nossos irmãos podem guardar no coração no cenário desta lição, ok? Que Deus sempre estará disposto a nos restaurar, a nos perdoar, ok? Então, é importante considerarmos isto também. E nós temos aqui o povo. O povo. E o autor diz assim: o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Eles tinham uma responsabilidade com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículos 6 e 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Então, o povo estava investindo esforços na busca por uma prosperidade material. E nesta busca pela prosperidade material, eles estavam se esquecendo da casa de Deus, da casa do Senhor. Interessante o que diz a palavra do Senhor em Ageu, capítulo de número 1 e versículo 4. Olha a mensagem que Ageu traz ao povo. Capítulo 1, versículo 4. E para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ele está falando aqui, vocês têm casa estucada. Mas o que seria esta suposta casa, não é? Que ele chama aqui de estucadas, não é? Eu acho muito legal o que a Bíblia Viva interpreta a respeito desta expressão. É lógico que o texto que eu acabei de ler é pela versão revista e corrigida, não é? Mas nós temos aqui a versão também utilizada pela Bíblia Viva, que é uma versão mais atualizada, não é? Uma versão bem com uma linguagem diferente. E na Bíblia Viva nós temos a seguinte narrativa, capítulo 1, versículos 3 e 4, né? De Ageu, diz assim: a sua resposta ao povo é esta: já chegou a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o templo continua em ruínas? Então a ideia de casas estucadas aqui é a mesma ideia de casas luxuosas e confortáveis. Então o profeta está dizendo aqui, ó, vocês estão morando em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o meu templo está em ruínas. Vocês estão colocando a materialidade dentro daquilo que é temporal em primeiro lugar. Vocês querem colocar em primeiro lugar o conforto, o luxo que a vida passageira pode fornecer. E vocês estão se esquecendo de colocar em primeiro lugar aquilo que é de Deus. Eu tenho para mim que não é necessariamente a estrutura em si, mas os valores que regem o contexto da estrutura. Porque o contexto da estrutura você tem Deus, certo? Quando você olha para a estrutura em si, você tem em seu contexto espiritual a percepção de Deus. Então, quando você coloca a casa luxuosa e você coloca aquilo que é um bem material em primeiro lugar e deixa de lado a casa de Deus que está em ruínas, certo? Deixa em segundo plano essa casa, seria, dentro de uma percepção espiritual, colocar Deus em segundo plano, ok? A questão não é necessariamente a estrutura física ou material, mas a questão é a espiritualidade que está envolvida no contexto da estrutura, que é Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês estão investindo tempo na construção de casas luxuosas e confortáveis. Vocês estão investindo tempo naquilo que é de vocês e que satisfaz o desejo de vocês. Enquanto isso, a casa de Deus está em ruínas. Seria o mesmo que dizer, vocês estão colocando Deus em segundo lugar, em segundo plano. Deus não está ocupando o primeiro lugar na vida de vocês. Vocês precisam corrigir isso.
E muitas das vezes, irmãos, isso acontece conosco. Nós temos tantos projetos, tantos anseios, tantas vontades de conquistar, de ir além, de, não é, possuir. E eu não vejo problema em você querer o melhor para a sua família, em você pelejar, em suar a sua camisa trabalhando, investindo tempo, mas o grande problema reside quando você coloca isso como prioridade para a sua vida. Quando você coloca isso em primeiro lugar e parece que a percepção de Deus na sua vida fica em segundo plano. Fica em segundo plano. E você acaba trocando a ordens de coisas importantes na sua vida. Eu costumo dizer que existem coisas que são importantes e coisas que são essenciais. Nós não podemos colocar o que é importante no lugar do essencial, né? Deus é essencial para a nossa vida. Existem coisas importantes na nossa vida, mas que não são essenciais como Deus, certo? Então, o grande problema que está sendo reclamado aqui e apontado é este. Vocês valorizam o que é de vocês, vocês investem tempo naquilo que está restrito à temporalidade e se esqueceram daquilo que é de Deus. Deus em segundo plano. E nós não podemos andar por essas veredas que não são veredas que agradam a Deus, ok? Então, nós temos neste cenário aí, ok? Zorobabel, que é um líder político que vai ser reanimado por Deus. Nós temos o Josué, que é um líder espiritual que será restaurado por Deus. E nós temos a presença do povo, que será desafiado por Deus a abandonar, não é? Ou a colocar os seus desejos e anseios em segundo plano e colocá-lo em primeiro lugar, Deus, ok? Mas ainda no primeiro tópico temos o seguinte: o impulso espiritual dado pelos profetas. O impulso espiritual dado pelos profetas, né? Aliás, antes aqui do 3, nós temos o 2, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versículo 2. O impacto da mensagem de Deus no coração do povo, no coração de Zorobabel, no coração de Josué, foi tão intenso que eles retornaram para o propósito de reconstrução do templo. Como é bom ser impactado pela palavra de Deus. Como é bom receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos desafia a voltarmos e recomeçarmos. E não somente nos desafia, como também nos fortalece para que assim façamos. Ok? Certo? Outro ponto aqui, o 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. Em Esdras capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz: e acabou-se esta casa. Que bênção! O templo foi restaurado, reconstruído. Agora, uma coisa importante que nós não podemos nos esquecer: Deus utilizou estes dois profetas como instrumentos. Ageu e Zacarias foram instrumentos de Deus na vida do líder político, Zorobabel, na vida do líder espiritual, a saber, Josué, e na vida do povo. A vida do povo. Interessante, porque o ministério desses profetas foi tão relevante que atingiu a área política, a área espiritual, a área social. É importante, gente, entendermos que Deus
quer nos utilizar como profetas que abençoam com a palavra de Deus, certo? Como profetas que profetizam a revelação que é a palavra de Deus. E Deus pode nos utilizar como instrumentos para sermos canal de bênção para o cenário político, para o cenário espiritual e para o cenário social, onde reside o povo, os cidadãos, a comunidade. Certo, gente? Então Deus pode sim nos utilizar como instrumentos para a glória dele em meio de uma nação. Certo? Então vamos agora aqui para o segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição traz o seguinte título: O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O autor agora ele vai trabalhar um pouquinho sobre a temática do ministério profético, certo? Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Tópico 1. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Então agora o autor ele vai colocar para nós manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, certo? Dentro ou no cenário do ministério profético, certo? Ele vai utilizar aqui duas personagens bíblicas que desenvolvem um ministério profético, Moisés e Elias. Então nós podemos perceber que dentro do ministério de Elias e do ministério de Moisés existem ações sobrenaturais. Mas, a bem da verdade, o que é uma ação sobrenatural? Ou qual o significado da palavra sobrenatural? Bom, nós temos aquilo que é natural. A naturalidade, ela possui regras, possui leis, possui modelos, possui paradigmas. Então, dentro do mundo racional, sempre acontecerá aquilo que está dentro da naturalidade. Certo, gente? Por exemplo, uma coisa natural, a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade diz, não é, que se você soltar determinado objeto, não é, o planeta em si ele vai puxar esse objeto. Isso é natural, isso é científico, isso é racional. Isso é uma naturalidade, é coisa natural. Agora, o que é sobrenatural? O sobrenatural ele vai transcender estas leis que regem o mundo natural, leis científicas, leis impostas pela racionalidade. Então, o sobrenatural é aquilo que está acima do natural. É aquilo que rompe com a regra, os padrões, o modelo, os paradigmas da naturalidade. Então, quando nós olhamos para o ministério de profetas como Moisés e Elias, nos deparamos com ações sobrenaturais, ações que transcendem os limites impostos pela naturalidade, ok? Vejamos aqui um exemplo, o autor cita o exemplo de Moisés, e uma ação sobrenatural que a gente consegue identificar na vida de Moisés, por exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 20, olha só o que diz a narrativa bíblica. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Dentro de uma perspectiva natural, não existe a possibilidade de você caminhar em seco dentro do mar, porque o mar, não é? Ele não pode, não é, se abrir. Não existe essa possibilidade de você criar um caminho a seco no centro do mar, esse mar abrir como se fossem duas paredes, uma à direita e à esquerda. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Isto quebra
os limites impostos pela naturalidade, isto é, sobrenatural. Então nós temos no ministério de Moisés a presença de ações sobrenaturais da parte de Deus. E também o autor cita para nós aqui o exemplo de Elias, certo? Nós temos o exemplo de Elias, que foi um profeta extraordinário. A história de Elias começa em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e termina em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Nós temos ali a narrativa da história de Elias, ok? Então, uma das coisas importantes que podemos detectar na vida de Elias é a presença do sobrenatural. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta morreu e ele vai lá, ora, e Deus ressuscita. Um outro exemplo ele estava com fome e Deus enviava, não é, para sustentar o seu profeta. Era um tempo de total escassez, um tempo de fome que Israel estava vivenciando em sua história, e Deus envia corvo para levar pão e carne ao seu profeta. Isso é sobrenatural. Não é? Ele vai, né, no cume do Monte Carmelo, faz uma oração e Deus responde com fogo do céu. Isso é sobrenatural. Então, no ministério de Elias, nós nos deparamos com ações sobrenaturais. Agora entenda, estas ações sobrenaturais no ministério de Elias e de Moisés estão, não é, dentro de um contexto chamado Antigo Testamento. Então, temos Moisés e Elias e ações da parte de Deus que rompem com os limites da naturalidade, o sobrenatural, né? Ações sobrenaturais sendo ordenadas por Deus através destes homens, não é? Dentro do contexto histórico em que estão, de acordo com o impacto que Deus queria ministrar para aquele povo, para aquela realidade histórica, certo? Mas nós temos aqui também, o autor nos coloca aqui, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Agora é o seguinte, as manifestações sobrenaturais de Deus estão presentes no Antigo Testamento e também estão presentes no Novo Testamento. O que o autor está dizendo aqui é que nós temos em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. E que a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 teve como consequência a ministração dos dons espirituais pelo Espírito Santo à igreja. Então, o Espírito Santo desce, batiza com o Espírito Santo, aqueles que ali estão, eles passam a falar em outras línguas, não é? Recebem, são cheios do Espírito Santo, e agora no cenário do Antigo Testamento, o Espírito Santo, atuando na igreja, ele ministra os dons espirituais para que Deus pudesse, através destas ministrações do Espírito Santo, fazer o seu movimento sobrenatural na terra com o propósito áureo da evangelização, da salvação de almas, ok? Da pregação, do anúncio do Evangelho. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo desce e ministra à igreja os dons espirituais. Uma coisa importante que nós temos que observar também é que nós, adeptos de uma teologia pentecostal clássica, cremos que os dons espirituais não são apenas para a igreja do primeiro século, mas os dons espirituais estão à disposição da igreja nos dias atuais, ok? O mover do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também é para os dias atuais, certo? Olha o que nos diz aqui, Atos, capítulo 2, versículo de número 39, a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 2, versículo de número 39,
diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Certo? Então a promessa, que promessa é esta que o Pedro está falando aqui em Atos? A promessa do batismo com o Espírito Santo, do ser cheio do Espírito Santo. Essa promessa. Ele está dizendo, essa promessa é para todos aqueles que forem chamados. Todos os quantos forem chamados receberão esta promessa. Aí eu pergunto, você é um chamado? Eu sou um chamado. Se você é um chamado, esta promessa de ser cheio do Espírito Santo também é para a sua vida. E sendo cheio do Espírito Santo, com certeza, os dons espirituais poderão atuarem no mundo de forma sobrenatural através da sua vida. Você poderá, assim como Ageu e Zacarias, ser um instrumento para o seu tempo, para a sua geração, ok? E isso é importante considerarmos. Certo, gente? Sigamos em frente. Agora, o tópico de número 3. Certo? Tópico de número 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, o autor agora, no tópico 3, ele trabalha um pouquinho sobre o que é o ministério de profeta na Bíblia. Ele diz, o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Certo? Subtópico 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. E aí ele cita alguns exemplos da narrativa bíblica, não é? Do conteúdo bíblico, onde profetas, homens de Deus, foram consultados pelo povo. Nós temos aqui, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul. Em 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, ok? Em Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8, Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. E o autor coloca aqui, vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, certo? Então, o profeta ele exercia um ministério de mediador, né? De porta-voz também, ele trazia a mensagem de Deus ao povo, certo? E mensagens estas que após, não é, vai ou irão ocupar o cânon das Sagradas Escrituras. Uma coisa importante que a gente precisa assimilar aí, né, dentro dessa questão de ministério de profetas. O ministério de profetas do Antigo Testamento não é o mesmo ministério de profetas agora exercido no Novo Testamento, ou o dom de profecia exercido agora no cenário do Novo Testamento, certo? Então nós temos aqui, dentro do cenário do Antigo Testamento, o profeta como um mediador entre Deus e os homens, no sentido de consulta, certo? Mas vamos ver aqui o que diz aqui, o tópico 2, o autor coloca para nós, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Como eu disse, ocorre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, e agora, como consequência deste derramamento do Espírito Santo em Atos 2, nós temos os dons espirituais à disposição da igreja. O propósito dos dons espirituais é ferramentalizar, instrumentalizar a igreja para a propagação do Evangelho,
para o anúncio eficaz do Evangelho. Ok, gente? Este é o objetivo prioritário, ok? Primário dos dons espirituais para a igreja. O anúncio, a pregação eficaz do Evangelho, ok? E dentre esses vários dons, nós temos o dom de profecia, certo? O dom de profecia, certo? O autor coloca para nós aqui: existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então, o ministério profético ele vai até João. João o Batista, não João o discípulo de Jesus, que escreve o Evangelho, as 3 cartas e depois o Apocalipse. Não é este João, é o João o Batista, certo, gente? Ok? E desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. Então, o profeta ele não tem mais este poder de mediação, porque nós temos um mediador, que é Cristo, certo? Cristo, ele é o nosso mediador. Nós não precisamos ir consultar profeta para que esse profeta consulte a Deus, mas nós temos acesso direto a Deus. Todos nós podemos ir até Deus através do caminho que é Cristo, porque Cristo nos dá esse acesso, irmos a Deus diretamente e conversar com Ele a respeito daquilo que desejamos externar a Ele, ok? Então, o papel de mediador agora é unicamente por Cristo. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Ok? No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. Uma coisa importante que nós temos que considerar sobre os dons espirituais, certo, gente? É muito importante fazermos esta observação sobre os dons espirituais, sobre o dom de profecia. Eu tenho aqui esse importante autor, né, conhecido pelo nome de Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um pequeno livro sobre teologia sistemática. Ele nos traz aqui alguns pontos importantes da doutrina bíblica, do dom de profecia. Uma coisa que ele diz a respeito do dom de profecia é o seguinte: a profecia se distingue da pregação comum, pois a última é geralmente o produto do estudo da revelação existente, enquanto a profecia, como dom, é o resultado da inspiração espiritual espontânea. Então, Deus ele pode, através de uma inspiração espontânea, trazer uma mensagem ao seu povo. E esta mensagem que Deus traz ao seu povo sempre estará de acordo com a Sagrada Escritura, que é a revelação escrita de Deus para nós. Uma coisa importante, que o dom de profecia também, ele pode ter o seu conteúdo ministrado através de um sonho, de uma visão, ok? De uma palavra dada por Deus aos nossos corações e assim por diante, que é diferente do ministério de profeta no Antigo Testamento. Eu posso, de repente, ter o dom de profecia, mas para você saber a vontade de Deus, você não precisa me consultar só porque eu tenho o dom de profecia. Você tem livre acesso a Deus. Você pode ir até Deus e conversar com Deus a respeito da sua necessidade, do seu anseio. Certo? Então, perceba que já existe uma diferença entre o dom de profecia e o ministério de profeta. Certo, gente? Que Deus, em Cristo,
continue abençoando sua vida. E se você tem o dom de profecia, faça isso para a obra do Senhor ser abençoada, para que o Evangelho seja compartilhado, ensinado, ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.